Boa tarde, professora Nádia? Pessoal, Boa tarde, professora. tá me vendo? Sim, agora eu tô vendo e ouvindo. Desculpa, viu, gente? Acho que foi um negócio aqui no Meet, mas ainda não tô vendo nada. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Boa tarde. Tudo bem, sem problema. Eu vou tentar abrir aqui Ok, e outro e-mail para ver se vai, mas eu acho que é por conta que faltou internet aqui. Tá um pouco ruim mesmo. Mas eu vou tentar abrir meu ok. outro e-mail aqui para ver, viu? Professora? Agora o meu também tá com problema. Agora sim. Vocês me ouvem? Ok. Aconteceu, acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a professora. Ficou tudo preto e eu não consigo ver você. Não estava conseguindo ver vocês. Vou esperar ela voltar, gente. Só um instante. É, aqui voltou, consigo me ver. Bem, imagino. Algum... Professora, consegue ouvir e ver a Pronto, gente? agora abriu normal, viu? O meu Boa também aconteceu a tarde. mesma coisa. Boa tarde. Oi. Boa tarde, gente. Eu vou colocar aqui. Estão me vendo? Sim, tudo certo, Pronto. ouvindo Eu também. vou colocar aqui, tá? Pra gente começar. Ok. Eu vou apresentar rapidamente, então, quando você coloca a Certinho. apresentação, eu vou apresentar aqui, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um trabalho, né? Com a professora Nádia Baltazar, que é licenciada em Letras pela UP e atua nas redes Municipal de Bom Conselho de Pernambuco
e na rede estadual de Alagoas. Ela trabalha com metodologias ativas, projetos, jogos pedagógicos e música, fundamentada na concepção internacionalista da linguagem. O nome do trabalho dela acho que agora já apareceu aqui, Paródias que Conectam. Então, eu vou passar a palavra para ela. E uma boa tarde a todos. Aqui, tá? Já apareceu, professora? Apareceu aqui para mim, consigo ver. Uhum. Obrigada, viu? Tá aparecendo aí, gente? Pois é, gente. Boa tarde. Eu sou a professora Nádia Baltazar, né? Meu nome é tudo isso daí, Nádia Maíra, né? Baltazar da Silva. Como ela falou, eu sou professora da educação básica de língua portuguesa e também de artes e espanhol, mas no momento estou mais com língua portuguesa, das redes municipal de Bom Conselho e da estadual de Alagoas. Então, o projeto se chama Paródias que Conectam, o forró como ferramenta de análise linguística e afirmação identitária no agreste de Pernambuco, certo? Vamos lá. Como é que esse trabalho ele é desenvolvido na escola? A gente fez esse recorte do ano de 2025, mas é um trabalho que já vem desde o meu início de sala de aula, certo? Eu sempre gostei muito de cantar, de tocar, eu toco violão e canto desde 16 anos, e me apaixonei pelas letras, né? Só que ao chegar em Bom Conselho, eu encontrei meu chão, sabe? Bom Conselho é a terra do forró bom, certo? Que é o São João da cidade. Forró mais bom de Bom Conselho, certo? E tudo isso vem a partir da figura de Baixo Peroba. Baixo Peroba foi um músico que é da terra, certo? Ele conviveu com Dominguinhos e teve até contato com os Gonzaga, certo? E Bom Conselho é uma das principais bacias leiteiras de Pernambuco. Então, a questão da cultura de forró, da pecuária, que é muito forte. Então, para organizar esse trabalho, eu considero, né, a questão da realidade do aluno, né, da gente de Bom Conselho, né, que é para combater o abismo entre a norma gramatical e a realidade sociocultural do estudante, a partir de Bagno 2015. Marcos Bagno nos diz que não precisa ser homogênea a língua, nem estritamente estática. A língua ela precisa se moldar a partir das situações comunicativas. E a gente precisa considerar também o que o aluno traz consigo. Então, se o aluno é da zona rural, é vaqueiro e fala certos regionalismos e tem certas culturas, principalmente da forma de se vestir, a gente não pode negar isso na aula, né? A gente precisa considerar. Então, essa questão histórico-social de Bom Conselho e ainda permanentemente cultural valida muito esse trabalho. Então, nessas paródias, a gente traz uma promoção da aprendizagem humanizada, via forró contemporâneo e adexes linguísticas, que é muito valorizada nos estudos de Irandé Antunes, quando ela escreveu aquele livro Aula de Língua Portuguesa, Encontro e Interação. Antunes diz que não há língua sem gramática. Por quê? Porque a partir das reflexões linguísticas é que o aluno vai entender o texto. Então, veja só, quando vocês vão ver já as paródias que eu faço, já começa a deixis, que é a questão das expressões verbais e não verbais para marcar a comunicação, valida muito isso. Começa pelo bordão que eu inventei, né? Que foi cristalizado já nas redes sociais. Isso é a professora Nádia Baltazar. Por quê? Eu digo isso, que é para eles fixarem que aquele momento em que eu digo isso na paródia é o momento da aprendizagem. Então, nas letras das paródias, a gente também faz isso, né? Tem uma que eu faço assim, se o livro é bom, adorei, ó, com as mãos, ó, o livro, e adorei assim.
Tem outra que a gente fala, oxe, do meu falar. Aí fala assim a expressão de indignação, entendeu? Então, o menino, além de entender a letra, ele vai estar entendendo com a ajuda dos gestos, e aqueles gestos ali, aqueles passinhos, faz com que ele não tenha vergonha do seu forró, do seu lugar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professora, perfeito. Graças a Deus também. Então, essa gestualidade, os passinhos, né, fortalecem o pertencimento e o dialogismo, que Bakhtin explana no seu livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. O que é que Bakhtin diz? Ele diz que a situação molda a enunciação. Então, se a gente não considera a realidade do aluno para moldar a nossa aula, que no caso é a nossa comunicação, aquilo não vai fazer sentido para o aluno, entendeu? Então, essa conexão da tradição do forró bom, né, que é a cultura do forró e essa questão agropecuária e agricultora, faz com que essas paródias não só validem o aprendizado e tornem ele mais atrativo, mas que façam frear esse estigma que tem com o regional, que é o quê? O nordestino é símbolo de fraqueza, desobediência às regras, uma pessoa inculta, certo? O forró é música de pobre, de nordestino, entendeu? Então, a gente quebra com tudo isso. E eu valido isso a cada dia mais, porque mesmo recebendo muitas críticas dos colegas, isso é música barra Paula, não sei o que, não. Mas o aluno está aprendendo, entendeu? Vamos para a próxima. Como é a metodologia? É uma metodologia qualitativa, a sala de aula invertida, e a pedagogia culturalmente referenciada. O que é a sala de aula invertida, professora? Eu faço as letrinhas das paródias, mando no grupo para os meninos lerem, junto do áudio. Aí eles vão aprender em casa já, certo? Mas antes de fazer essas letras, eu faço uma curadoria participativa dos hits musicais do momento, né? É claro que eu filtro, por exemplo, músicas que façam, que incentivem ao consumo de álcool, que tenham palavras pornográficas, eu não boto, né? Porque mesmo que eu faça a releitura ali, a reescrita na forma da paródia, o menino pode chegar em casa e dançar aquela música e aprender o que não presta, né? E a mãe ficar brigando e depois saber que conhecer aquela música a partir da professora de português. Então, a gente coloca lá opções para as crianças votarem, aí a mais votada eu faço a paródiazinha para eles. E essa elaboração de paródias, sempre minhas, né? Eu crio, estão alinhadas às competências de análise linguística da BNCC. Então, a gente segue o padrão ali da BNCC e, é claro, do livro didático, né? As paródias não são feitas aleatórias. O ano passado a gente começou com substantivo, viu o adjetivo, viu o verbo, viu o advérbio. Foi tudo bem sequenciado, certo? Então, a gente integra também o eixo do corpo e gestualidade, certo? Que é a habilidade 69 LP54 de língua portuguesa, né? Mediante a multimodalidade que Chris fala para a gente, que a gramática ela não é mais aquela coisa estática, tem a questão da gramática visual. Essa gramática visual ela vai estar em quê? Vai estar tanto nas letras quanto nos movimentos que a gente faz ali, entendeu? E o aluno vai internalizar aquele assunto de uma forma que ele jamais vai esquecer. Esses dias ele estava dizendo, eu nem sei, tia, cantar a música original, mas só sei nossa música que a senhora fez. Aí ele disse, na escola cheguei, cadê nossa musiquinha, tia? Traga de novo, trazer, assistam os vídeos lá. Então, a distribuição de conteúdos via WhatsApp, né, para democratizar o acesso às tecnologias digitais, até DIC. Porque o menino ali, com o celular, ele vai ter facilmente mais o acesso ao áudio, à musiquinha, embora que depois eu imprima a música e colo no caderno deles. Mas só dele ter aquele momento dele sozinho ali, de escutar aquela música, eita, teve uma vez que uma mãe filmou o filho botando no som a música, que tá animado estudando, tá vendo? Então, o menino ele tá tendo uma aula diferente já em casa, já está começando em casa a aula dele de língua portuguesa, certo?
Como é que vai ser, querida? Eu posso ir falando? Vocês querem que eu pague para vocês perguntar? Geralmente pode deixar as perguntas no chat ou no final, que aí você consegue um fluxo e terminar a sua apresentação, tá bom, professora? Certinho. Uhum. Mas qualquer coisa, certo? Podem botar aí que a gente depois responde. Pacotes que conectam os resultados. Qual foi o impacto, a aprendizagem que esses meninos tiveram com essas paródias? E que estão tendo ainda, né? Que eu estou acompanhando eles. Aqui a gente tem uns insights da página do Instagram que eu tenho, certo? Essa daqui foi a primeira que eu fiz, ano passado, com eles no 6º ano. Forró dos Substantivos, com a música Última Noite do Léo Foguete. Curiosamente e surpreendentemente, essa música ela teve um comentário do próprio Léo Foguete. Depois vocês passarem lá para ver, certo? É Prof. Nádia Baltazar. Tem lá o comentário do Léo Foguete. Ele colocou assim: eita, se fosse no meu tempo, teria aprendido mais rápido. Já essa outra aqui é da música O Beat dos Adjetivos, que foi com a música Marra de Bandido, do Iguinho e Lulinha. Tá vendo? Ó, aqui, ó, 23 mil visualizações. Então, isso aí valida. E vocês acham que é quem que assiste tanto aqui? É claro que são as pessoas também, mas principalmente os alunos. Eles gostam demais de assistir. E já é uma revisão, né? Então, tudo isso, essa postagem nas redes sociais, o grupo, traz uma elevação do engajamento e da frequência escolar através do ritmo, como mnemônico corporal, que Vygotsky fala. Então, é o que eu falei para vocês. Eles, através daquela performance que a gente faz ali, que não deixa de ser uma performance, né? Com gestos, o ritmo e tudo, o menino, ele fixa, aquilo ali fica na memória dele. Mesmo que ele não queira. Ele vai lembrar daquele momento e é claro que vai lembrar do assunto, né? A inclusão, né, ocorreu também por integrar os alunos com diferentes níveis de proficiência por meio da expressão multimodal e equiname. Então, nesse momento, todos participam, todos interagem. Eu já é de praxe, já eu digo, quando a gente for começar, eu quero vocês bem animados. Eu digo, isso é a professora Nádia Baltazar. Eles acompanham, eles decoraram isso daí, faz aquela resenha. Sempre para superar as barreiras pedagógicas em contexto de vulnerabilidade social e estrutura familiar atípica. Muitos desses meninos são de contextos vulneráveis, de bairros estigmatizados, da região periférica da cidade e dos sítios também. Muitos deles chegam fora de hora por conta do transporte, muitas vezes o transporte atola, o transporte quebra. Então, aquele momento ali para eles é um momento de alegria e de aprendizado, é claro, né? Mas eu sei que o que conquista primeiro uma criança é a alegria, o calor ali do momento, assim, a energia que a gente transmite com isso. E a cada dia eu me sinto mais realizada de estar com eles, sabe? Eu vejo eles mais felizes, eles perguntam, eles interagem. E também isso gera um ciclo de justiça social, gerada pela visibilidade digital e admiração externa da comunidade. A gente é reconhecido na rua, né? Principalmente eu fico feliz. Tem gente que chega na escola, às vezes não é nem pai de aluno meu, e diz, essa é a professora que dança, essa é a professora cantora, aquela resenha. E com as crianças do mesmo jeito, eles dizem que os coleguinhas perguntam, eita, tu é aquele que dança com a professora Nádia nas musiquinhas, né? Então, ele se sente protagonista daquele momento, entendeu? Ele se sente capaz de aprender, de ajudar o coleguinha a aprender a partir da musiquinha, né? Então, há uma afirmação identitária e a superação da vergonha do sotaque ao tornar esse aluno personagem da história. Que história é essa? A do aprendizado. Então, o aluno ele não está mais ali sentado numa cadeira, só copiando, memorizando, não. Ele está participando, seja cantando, sentadinho ali, seja apenas lendo, que temos que não gostam muito de cantar, fica cantando baixinho ali, mas estão acompanhando, estão assistindo a leitura,
estão participando da aula e os que se envolvem para dançar, eles não querem mais. Toda vez eles perguntam quando é que a gente vai dançar de novo, te ensinar a dança da musiquinha nova. Então é muito gostoso, é muito bom, sabe? Eu sempre gostei de análise linguística, mas depois que eu comecei a desenvolver esse trabalho com as paródias, tem ficado melhor ainda. E também ocorre a identidade territorial como potente para a alfabetização e letramento crítico. Então, ele se vê com o aluno nordestino executando aquele ritmo que é dele, que faz parte da realidade dele, que os pais deles escutam em casa, que ele escuta na rua. Então, faz com que ele veja que aquilo ali é legal, que aquilo ali tem sentido. E também a gente está validando o forró como patrimônio imaterial de alto valor pedagógico para o ensino situado. Então, o forró ele precisa de mais espaço, ele precisa estar na aula. Não apenas aquele forró, que eu posso dizer assim, canônico, né? Quem é? Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Elba Ramalho. É claro, são artistas consagrados. Mas por que não usar o novo forró que o aluno escuta realmente? Tem sim muita coisa boa. Principalmente com a figura do vaqueiro, como João Gomes, Mano Walter, Tarcísio do Acordeão, Zé Vaqueiro, certo? A gente procurando, tem muita coisa boa. Então, tem também a garantia dos alunos brilharem, preservando suas raízes nordestinas. Então, além dele aprender gramática, ele está validando a cultura em que ele é criado, em que ele vive. E a gente está reduzindo a distância entre a norma padrão e a realidade linguística desses alunos de preconceito, desses alunos do Nordeste. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a paródia de variação linguística que a gente fez. Ficou muito legal, muito interessante. Então, essa sala de aula, nossa, é transformada em um ambiente de justiça social, inspirado na resiliência de Baixo Peroba. Será que foi fácil para Baixo Peroba sustentar esse patrimônio do forró? De ir adiante, de conhecer Dominguinhos, de tocar com Dominguinhos? Não é fácil a gente sair do interior para ir para a capital, certo? Então, é isso que eles veem, os meninos, entendeu? Essa validação nordestina. Eita, tá travando. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês direito. Ó, espera aí. Vocês vão ver que a gente executa um pequeno passo de quadrilha, vejam. Vai, vai aqui a letra. Então, eu achei estranho aqui, porque quando eu coiso para falar, ele para de tocar. Aí eu vou fazer assim. Então, essa daqui, assim, foi muito legal, essa paródia, assim. Foi uma das melhores que a gente conseguiu vivenciar. Porque vê que quando eu falo, cadê os vaqueirinhos? Os meninos viram e fazem a saudação com chapéu. E prontamente a gente executa um passo de quadrilha, né? Que um pega na minha mão e o outro me gira. Então, isso é dizendo, eu sou nordestina e eu não tenho vergonha do meu falar, tá entendendo? Que vai muito além da letra que fala, né? Na escola cheguei eu aqui a pensar no sotaque, oxe, do meu lugar. Cada um é de um lugar, então vai ter o seu jeito de falar. Não adianta nem teimar. Então, isso aqui é um manifesto contra
o preconceito linguístico. E a gente traz a variação linguística regional aqui, né? Nordeste fala hoje, no Sudeste diz caramba. O mineiro diz uai, o importante é saber que ninguém fala igual. Vem pra cá, vem com o seu falar, que cada um tem algo para ensinar. Vem cá, vem com o seu falar para aprender. Então, a gente convida que o aluno participe na letra e também nos gestos, entenderam? Eu vou mostrar a outra aqui. Essa daqui é sobre os advérbios. Eita, gente, tá quase acabando o tempo, né? Vou passar aqui, certo? Então, essa identidade é um motor, né? Imaterial do patrimônio, e que a alfabetização e o letramento acontece de forma significativa. Então, essa gramática ela é situada através da deixis e da análise linguística, que reduz a distância entre a norma padrão e o que o aluno vive, né? E uma ferramenta de justiça social e afirmação, combatendo a xenofobia, garantindo o direito do estudante de ocupar espaço sem renunciar à essência nordestina. E também traz um legado de resiliência inspirado em Baixo Peroba. O projeto reafirma a sala de aula como um ambiente de resistência e arte. Então, essas são minhas referências. É isso, gente. Obrigada, professora Nádia. Mas é porque começou atrasado mesmo. Mas a gente agora abre. A gente abre ainda para algumas perguntinhas, se alguém quiser fazer pergunta. Eu mandei o Instagram da professora, que eu dei uma olhada antes de começar o evento, e eu achei muito incrível, professor, seu trabalho, assim, muito interessante. Os colegas que, como aqui deu uma falhada, eu imagino que seja a internet. Para mim também está dando uma falhada na primeira vez que eu entrei na reunião. Então eu mandei o Instagram da professora e lá tem os vídeos que eu imagino que ela mostrou aqui. Tem vários outros vídeos com conteúdo riquíssimo, assim, muito interessante. Eu vou abrir aqui rapidamente para alguém que quiser fazer alguma pergunta, aproveitar, e aí depois a gente vai passar para a próxima apresentação de trabalho. Alguém tem uma pergunta? Gleice? Você tá muda, tá com mudo, isso. Eu levantei a mão, dá para vocês verem aí? Sim, agora sim, pode falar. Eu cheguei de uma outra palestra meio atrasada também, mas assim, eu achei o título aí, o trabalho da professora muito legal. E no Nordeste, né, ele funciona porque lá o ritmo deles é o forró. Imagine em outros lugares, né, outros municípios, aí eu até anotei aqui para não se perder muito, outras zonas, né, urbana, metropolitana, rural. Vamos supor, eu sou da zona metropolitana, urbana, mas metropolitana. Sou da cidade aqui, sou do centro de Vitória. Os meus vizinhos são muitas comunidades, morros. Inclusive, para o pluralismo jurídico, a temática de música é muito importante, porque o que domina nessas regiões é o funk. E o funk, na maioria das vezes, ele está traduzindo o que acontece nessas comunidades. Eles usam a música para dizer que lá tem violência, que lá tem estupro, que a mulher, eu arrasto ela no asfalto pelos cabelos, que eu jogo no chão. Assim, não respeito a figura feminina, né? Aquele funk proibidão é o que realmente acontece nas comunidades. A partir do momento que eu, professora, levo esse tema para a sala de aula e começo a trabalhar em cima do pluralismo jurídico, eles vão entender que aquilo não pode,
que a cultura é diferente, que o funk verdadeiro é o funk melody, aquele de passinho, aquela coisa toda. Então, eu achei uma coisa muito interessante que ficou parado no tempo também, que foi esse pluralismo jurídico. Eu fiz um vídeo em 2011, quando eu entrei na faculdade, era o meu primeiro período em direito, eu falei assim, gente, o que é pluralismo jurídico? Eu nem sei o que é isso. Aí meu professor falou bem assim, você mora onde? Eu falei, eu moro aqui em Vila Velha. Ele vai lá na UVV, sobe no prédio mais alto que tiver, a UVV é a Universidade Particular de Vila Velha, sobe no prédio mais alto que tiver. Na metade do prédio, você olha para baixo. Aquilo é pluralismo jurídico. Aí um muro separando uma parte rica da parte pobre. Lá na parte pobre tinha um monte de casas, comunidades, tal, 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 tal. E do muro para cá já tinha nós, dentro da universidade particular. Depois vem Praia da Costa, que é um bairro de ricos. Gente, então quer dizer, aí, menina, aí quando eu subo lá na escadaria para descer, que eu olho aquela comunidade lá, gente, mas então quer dizer que isso é pluralismo jurídico. Então a gente tinha que começar a trabalhar isso nas escolas. E quando tem esse exemplo aí, eu acho muito interessante. Então, a minha fala é mais assim, de positividade, né? De dizer que podia se expandir em outras regiões, mas com outros temas, porque aqui não é o forró, né? Lá na Bahia também não é o forró, é outro tipo, é música baiana. Eu fiz um trabalho esses 2 semanas que acabaram sobre pop afro. É uma música pop afro, onde a cantora, ela fala muito de terreiro, de quando o negro vivia no quilombo, de pai de santo, de fulana que dá pipoca para não sei quem. Eu nem entendi. Agora, hoje, fazendo curso de ciências sociais, eu entendi o que aquela cantora estava querendo dizer. Então, ela usa a música para expressar o que acontece nos terreiros, o que a cultura africana é, entendeu? Então, eu acho muito legal a cultura musical dentro da grade curricular do aluno. É muito, muito apoiado por mim. Só que eu trabalharia o funk, porque Com eu sou certeza. dessa zona, sou da zona periférica, e a gente pode contrastar de uma outra forma. A gente não pode curtir só aquela parte ruim que a gente escuta, né, nas músicas Isso proibidas. mesmo. Obrigada. Nada, professora. E isso que você disse é o que Bakhtin fala, que é o dialogismo. Então, eu valorizo o forró e busco o forró porque o forró está na realidade dos meus meninos, certo? Mas isso aí vai ser do professor, né? O professor vai ver o que é que sua turma quer, o que é que sua comunidade tem ali e vai trabalhar. Isso é para quebrar a barreira ali, dizer isso não é música de aula, é sim. Se fizer sentido para o aluno, pode sim, entendeu? Você é claro que não vai levar uma coisa muito gritante, né? No forró tem. Toma, toma, bota, bota, mas eu não levo, né? Mas tem, igual os funks. Você, no Recife a gente tem o brega funk, né? O brega funk é o grito da periferia. Dá para trabalhar assim. Tem alunos, até alunos que gostam. Se tiver mais alguma pergunta? Pergunta eu não tenho, não. Só que o meu vídeo está lá no YouTube. Eu trabalhei sobre pluralismo jurídico, que é uma Como música é do seu nome, Menor do professor? Chapa. Meu nome é Gleice. É uma música do Menor do Chapa que ela fala sobre humildade e disciplina. Quer dizer, lá na comunidade dele não tem humildade, não tem disciplina, a polícia chega quebrando, chutando, matando. Então, assim, eu consegui passar para os alunos da faculdade, na época eu era aluna, para as pessoas que assistem o vídeo, para as pessoas que eu dou aula de direitos humanos hoje, do pluralismo jurídico, de como acontece e como eles descrevem, entendeu? Então, assim, a música estava pedindo socorro, o cantor pedindo socorro, aproveitando aquele espaço para pedir socorro, mas só que ele não pode falar gritante que aquilo acontece porque tem um grupo miliciano que chega e vai matando. Então, até hoje tem essas coisas de você não poder gritar muito, né, o que acontece. Então, eles acham que é melhor você curtir aquelas musiquinhas que você usa droga, que você põe o sexo como ideologia. Só para frisar que essa música do Menor do Chapa, ela pede socorro. Se a gente parar para prestar atenção nas letras das músicas, todas elas estão dizendo alguma coisa, nunca elas estão sendo em vão, entendeu? Mas, assim, foi uma coisa muito interessante. Eu não tinha o que escolher, não gostava de nada, nem de funk eu gostava, mas aí eu falei, eu vou pegar essa música e vou escutar. Escutei umas 10 vezes, aí na 10ª vez eu comecei a entender o que estava acontecendo, aí depois eu comecei a observar vídeos e vídeos e vídeos, fui fazendo um estudo, né? E hoje eu ainda tenho esse estudo. Então, assim, eu acho que
cada município, cada estado tem sim que ver a sua realidade, trabalhar em gritante que é em cima do que o aluno quer. Se o aluno pediu o proibidão, você vai explicar para ele o que, que significa proibidão, ele não vai pedir nunca mais o proibidão. Ele não vai pedir. No primeiro momento a gente até explica e depois eles vão entender que não pode, que a lei não permite, que existe lei que faz isso, entendeu? Então, é muito interessante. Eu acho que o caminho da educação é um caminho muito interessante. Embora eu sou da área jurídica e pretendo ser uma ministra, uma juíza, eu dou um pouco de aula porque eu acho que o quanto eu puder ensinar, mesmo voluntária, para as pessoas que o caminho certo é o mesmo que eu consegui sozinha aprender, eu acho muito bacana, né? A gente vai construir uma sociedade um pouco melhor. Vou desligar o microfone, senão eu vou falar demais. Tchau, boa tarde, obrigada. Foi ótimo. Nada, Gleice, obrigada pela Obrigada, participação Gleice. aí. Muito importante, eu acho, esse diálogo, né? E agora vamos para os finalmente. Se alguém tiver alguma questão, pode falar, senão eu vou passar a palavra para a professora Nádia, para ela finalizar aqui com a gente. Muito obrigada, professora. Bom, gente, gostaria de agradecer ter compartilhado com vocês um recorte desse trabalho tão significativo para mim. Eu tenho 3 projetos, esse é de análise linguística, tenho de letramento midiático e também tenho de letramento literário, mas esse é o meu preferido, porque eu sou quem eu sou, executando essas paródias com eles, e eu vou lutar sempre para um ensino libertador, um ensino que dê voz ao aluno e que sempre parta da realidade dele, certo? A gente vai dialogando, vai conversando, e sempre vai fazer, seja a música, seja o poema, ou até mesmo a notícia, sempre a partir do que ele vive. E a palavra é só essa, gratidão, certo? Sigam lá, é Prof. Nádia Baltazar, certo? Eu vou sair aqui. Gratidão, viu? Obrigada, gente. Boa Tchau. tarde. Tchau. Até a Valeu. próxima. Até. Você gravou? Ficou Sim, gravado? tá gravado. Depois eu vou pedir para a equipe passar para